revista Novo Tempo começa agora, diretamente do estado indiano de Mizoram. Lá, a água é um tesouro que move vidas, desperta conflitos e revela histórias de superação. Entre montanhas íngremes e vilas isoladas, comunidades lutam para ter acesso ao líquido mais precioso da terra, enquanto refugiados buscam abrigo e solidariedade em meio à escassez. É o que você vai ver agora no Maranata Histórias de Missão. Para encontrar o estado indiano de Mizoram, é preciso ir até o ponto mais oriental do país e depois ir ainda mais longe. Essa região está conectada ao coração da Índia só por um pequeno corredor. Sua cultura é fortemente influenciada por uma mistura de grupos étnicos que transcendem as fronteiras nacionais. Em vez do idioma mais comum da Índia, o hindi, a maioria tibeto-birmanesa no estado de Mizoram fala uma língua chamada Mizo. E em vez da religião mais comum da Índia, o hinduísmo, 90% da população de Mizoram é cristã. Essas são as bases do Himalaia. A civilização aqui está esculpida em encostas íngremes e arborizadas, como Aizawl, a capital do estado. E sua irmã menor no topo da colina chamada Kuang Leng. Chegar a praticamente qualquer lugar em Kuang Leng exige bastante exercício cardiovascular. Aqui, a boa forma física é um modo de vida. Bom, na nossa vila, todos os trabalhos envolvem o cultivo e outras atividades parecidas. Como cuidar das plantações de arroz, é só o trabalho braçal. Embora, por um lado, a orientação vertical de Kuang Leng torne a vida um pouco mais difícil, por outro, ela ajuda a tornar a vida possível. A fonte da água que a gente está usando fica longe, na região de Liampui, a uns 16 ou 20 quilômetros daqui. Essa é a principal fonte de água que a gente tem para os mais diversos usos aqui na vila. O governo local leva para Kuang Leng a água da vila vizinha de Liampui, que fica numa altitude maior. Ele usa um método econômico que utiliza a força da gravidade para trazer esse líquido precioso por meio de tubos. Mas o fornecimento é limitado. A tubulação é ligada só 2 vezes por semana e não gera água suficiente para sustentar a comunidade. Uma realidade que gera conflitos entre os moradores. Tem muitas discussões e até brigas por causa da água. A gente coleta água de um lugar específico da vila. Muitos conflitos acontecem porque todo mundo quer pegar o máximo de água e também tem discussão para ver quem vai pegar a água primeiro. As mulheres brigam por isso com uma certa frequência. E na estação chuvosa, a tubulação costuma quebrar, interrompendo o abastecimento. A tubulação que traz a água pra gente frequentemente quebra durante o período das monções. Os canos quebram e a água fica contaminada. E a gente não recebe água suficiente e acaba tendo que pegar a água da chuva dos telhados de zinco. A água coletada dos telhados de zinco ajuda, mas também não é uma fonte totalmente confiável. Os moradores de Kuang Leng ficam mais vulneráveis durante a estação seca, quando a chuva é escassa. Quando a tubulação do governo não funciona, a única outra opção é esse riacho, 7 quilômetros abaixo deles. Quem pode, paga para que essa água seja entregue, mas quem não pode é obrigado a fazer uma caminhada extenuante. A gente não pode lavar a roupa com a frequência que a gente gostaria. A gente lava no riacho que fica abaixo da vila. Às vezes a gente até falta ao trabalho para começar as tarefas cedo. Nesses dias a gente perde muito tempo buscando água, o que causa muitos problemas nos nossos trabalhos. A escassez de água em Kuang Leng é ainda mais intensificada pela crescente população de refugiados do país vizinho, Myanmar. Eles estão escapando de uma violenta guerra civil que devastou seu país natal por 77 anos. Kuang Leng fica só a 5 quilômetros da fronteira com Myanmar, o que torna um refúgio relativamente conveniente. Em Myanmar, a família de Rineng Piang enfrenta uma instabilidade crescente. Mas quando seu genro acabou sendo ferido por uma bomba na rua, eles souberam que tinha chegado a hora de fugir de casa. Devido à guerra no nosso país, tem tiroteios. Quase todas as noites, as pessoas não conseguem se alimentar direito e não dormem bem à noite. Uma bomba caiu em cima do meu genro.
atravessou a coxa dele. Então foi por causa disso, desses problemas causados pela guerra, que a gente decidiu vir para cá. Renin Piang agora mora com os filhos e netos no campo de refugiados de Quang Leng. Eles fazem bicos para sobreviver, quase sempre para agricultores. Essa comunidade de refugiados sobrevive apoiando uns aos outros. Com relação à comida, a gente divide o que a gente tem quando falta alimento. E se as crianças estão com fome, elas comem a comida de qualquer pessoa que tenha alguma coisa sobrando. Mas a presença de refugiados em Quang Leng está sobrecarregando ainda mais o abastecimento de água. É muito difícil conseguir água. Quem pode, compra água. Mas quem não pode, vai buscar lá na vila. Às vezes não chega um pingo da água até aqui. A água fornecida na vila não é suficiente para todo mundo. Porque o número de pessoas está aumentando bastante e a água da tubulação acaba não sendo suficiente para todo mundo, o que acaba sendo um problema. Não muito longe de Quang Leng fica a cidade de New Champai. Assim como em Quang Leng, o governo local enfrenta a escassez de água racionando o acesso aos moradores. Ele controla o fluxo de água através de uma rede de canos, levando a água até determinados pontos de coleta. Se o acesso à água pode ser difícil até para famílias de tamanho moderado, a situação de escolas como a Escola Adventista Flor Oriental se torna ainda mais desafiadora. Ela está ligada à Igreja Adventista no Distrito Elétrico em New Champai. A escola atende 420 alunos, dos quais 60 são refugiados de Myanmar. Bom, em comparação com o último ano letivo, pelo menos 60 estudantes ainda são refugiados de Myanmar. Refugiados. Então, isso faz com que a nossa necessidade de água, ela cresça ainda mais. A escola precisa de pelo menos 24 mil litros de água potável por mês. Quando a gente olha os registros do abastecimento de água do ponto de distribuição pública, a gente vê que são cerca de 8 mil litros por mês. Então, a gente precisa de muitas outras fontes diferentes de água. Os alunos precisam de água para se hidratarem e para fazerem a higiene pessoal ao longo do dia. Eles têm que lavar as mãos antes das refeições e também quando vão usar só o mictório ou até o banheiro. Então precisam de muita água. Mas por causa dessa escassez, às vezes os professores precisam limitar a quantidade de água que pode ser usada por cada aluno. Então, eles enfrentam muitas dificuldades. A gente também pede para os alunos trazerem uma garrafa de água, porque a gente não tem muita água na escola. Então, eles trazem a própria garrafa, mas só uma garrafa não é o suficiente por pessoa. Eu fico muito mal, porque dá para ver que as crianças estão com sede e tudo. A educação e o bem-estar geral dos alunos são prejudicados pela desidratação. A gente teve o período de jogos na escola e a gente ficou exausto. Então a gente foi encher as garrafas depois da atividade e não tinha nada para beber. Foi terrível. Essa história continua semana que vem. E a gente percebe que quando a água, que é essencial à vida, falta, os limites humanos são revelados sim, mas a profundidade da fé, da compaixão também é revelada. Nas montanhas de Mizoram, onde a sede é real e a distância pesa, a comunidade aprende a dividir o pouco que tem, mostrando que a verdadeira riqueza não está na abundância, mas no partilhar. Em João 4,14, Jesus disse: "Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." Que promessa linda, né? Nessa promessa está a esperança que sacia toda a sede de justiça, de paz e de amor. E a missão de saciar essa sede também é nossa, viu? Por todo o território brasileiro, diariamente tem gente se dedicando a pregar sobre o Deus que salva, que cura, que liberta.
O Revista Novo Tempo de hoje tem várias histórias assim. Você vai ver como a igreja tem levado esperança para crianças, jovens e adultos das mais diversas maneiras. Veja alguns dos nossos destaques de hoje. Prêmio destaca alunos do ensino médio que desenvolveram trabalhos de pesquisa no Paraná. Saúde no escritório. Iniciativa transforma a rotina e incentiva hábitos saudáveis no trabalho. No quadro Missão 360, histórias inspiradoras do ILGO 2025. Evento missionário reuniu mais de 4.000 participantes no Chile. No Maranhão, 60 casais realizam um sonho do matrimônio em cerimônia gratuita promovida pela Igreja Adventista. Tudo isso e muito mais no seu programa de Boas Notícias, que já está no ar. Vem ver! Já de volta com Revista Novo Tempo e para falar de um legado que vem de muito tempo atrás. Durante 7 décadas, muitas pessoas ajudaram a construir a história da educação adventista no norte do Paraná. Uma delas é do tio Natal, funcionário querido que transformou o ambiente de trabalho em missão, deixando um legado de fé e dedicação que continua inspirando filhos e netos. Confira essa história na reportagem do Anderson Bastos. Há lembranças que o tempo não apaga. Elas nos fazem reviver momentos especiais. Há 70 anos, a educação adventista no norte do Paraná constrói histórias de comprometimento e dedicação, como as de Natalício Silva Santos, conhecido como Tio Natal ou simplesmente Natal. A turma conhecia mais como Natal, sabe? Passava e completava Natal, sabe? Durante 35 anos, Natal fez parte da rotina do colégio. Além do trabalho como monitor, não media esforços para ajudar em outros setores da escola. Limpava a escola, sabe? Foi ele levar a moleque em casa, sabe? Entendeu? Cortava jardim, sabe? Quem confirma essas lembranças e o cuidado do pai com os alunos é o filho Anselmo. Ele pegava a bicicleta dele, naquele tempo não tinha GPS. Ele ia pela fala da criança, onde que você mora? Colocava na bicicleta uma barra circular azul, lembro dela até hoje. Pegava e levava essa criança lá na casa e às vezes o pai estava lá. Já aposentado, o senso de responsabilidade permanece até hoje. Ele gosta muito de passear aqui no colégio, sabe? E não precisa. Se ele passa aqui fora de horário e tiver uma luz acesa, ele, tem uma luz acesa assim, assim, assado. Estão gastando dinheiro lá. Então toma cuidado da escola. E é assim. Quem acompanhou de perto a trajetória do seu Natal foi Dona Helena, sua esposa, que também trabalhou anos na cantina da escola. E olha, que faz tempo que eu saí daqui, né? E eu sonho com a cantina, eu lá fazendo lanche, as molecadas lá. Tava falando pra Mazé esse dia que eu sonho quando eu mexia na cantina, sabe? Eu gostava muito. O tempo passou, porém o compromisso com a educação adventista continua unindo gerações. E por causa deles, o Anselmo veio trabalhar na instituição, eu vim trabalhar na instituição e hoje minha filha estuda aqui, estamos dando continuidade a um trabalho que eles começaram, né? Para marcar esse momento especial, a família participou de um culto de gratidão, junto com funcionários, professores e ex-colaboradores. Aqui na Igreja Adventista Central de Maringá, o clima é de alegria e gratidão. 7 décadas de histórias sendo contadas por quem fez e faz parte desta trajetória. 70 anos é apenas um número, mas por trás desse número existem rostos, sentimentos, pessoas que de alguma forma contribuíram para que esses 70 anos se concluíssem hoje. Durante a celebração, houve ainda louvores apresentados pelos corais do colégio e da igreja, uma reflexão bíblica e o batismo de 2 alunos. A educação impacta para a vida e Deus nos dá o privilégio de ver crianças tomando uma decisão ao lado de Jesus. É algo que nós celebramos como uma bênção de Deus, um afago, um carinho de Deus para nós. Hoje estamos aqui na Central comemorando 70 anos. Só temos gratidão e muita coisa para agradecer a Deus. Não fosse ele, nós não estávamos aqui. Mas também eu estou muito tranquilo, porque a minha família está aqui comigo hoje, aqui na igreja, comemorando essa data. Isso é muito bom, viu? Enche o coração de alegria, sabe?
Que legal, que amor, né? Uma inspiração, realmente. E a gente segue falando de educação e ainda no Paraná, mas agora na região central do estado. Por lá foi realizada uma ação super legal, gente, para dar uma base diferenciada para quem está terminando o ensino médio. Quando eles chegam na faculdade, é normal, né? Se deparam com a pesquisa científica que às vezes até assusta. Mas aí a Educação Adventista implementou um projeto de iniciação científica para preparar os estudantes e evitar esse susto. Teve até prêmio para as pesquisas que se destacaram, olha só. Guilherme Stein Jr. é um pioneiro da educação adventista. Ele fundou e foi o diretor da primeira escola no Brasil, em Curitiba, há quase 130 anos. Em homenagem a ele, seu nome foi dado ao Prêmio de Iniciação Científica, criado em 2025, também no Paraná. No primeiro prêmio Guilherme Stein Jr., 6 grupos de estudantes realizaram as defesas dos TCCs que desenvolveram durante o ano. Então, ao longo do ano letivo, eles desenvolveram um trabalho de conclusão de curso no mesmo padrão de faculdade, fazendo um projeto de pesquisa, escolhendo um orientador dentro do corpo docente da unidade, desenvolveram a pesquisa, fizeram os TCCs, defenderam nas unidades escolares e hoje nós vamos ter os 6 trabalhos finalistas. Os autores das pesquisas são da 3ª série do ensino médio, dos colégios de Araucária, Ponta Grossa, Telêmaco Borba e da capital paranaense, das unidades Boa Vista, Boqueirão e Portão. As equipes que se destacaram em cada colégio apresentaram seus trabalhos para uma banca avaliadora, formada por pesquisadores docentes de universidades da região e gestores de instituições. Eu tive dificuldade de escolher os melhores trabalhos, porque as temáticas são bem interessantes, são super atuais, tem toda uma fundamentação científica mesmo, pedagógica e estruturada com fundamentação teórica. Então, assim, os alunos estão de parabéns, os professores também. O grupo que se destacou na avaliação da etapa final é formado pelas alunas Laisa, Lara, Maria Clara e Maria Eduarda, do Colégio de Telêmaco Borba. Nosso TCC ele tem como título os desafios para a inclusão escolar, a falta de capacitação docente para alunos com transtorno do espectro autista, focando ali na educação infantil e fundamental 1. É um trabalho difícil de se fazer e chegar na faculdade já tendo uma base para isso, então é algo muito bom assim, para a gente, é algo que está na frente, né, eu diria. Os 3 grupos de destaques receberam uma premiação, mas o resultado vai além disso. Desde o início, né, do trabalho, quando foi almejado, né, para que fosse executado, né, nós conversávamos com os alunos, né, a importância do trabalho para esse desenvolvimento deles na vida acadêmica. É um início. Então, a partir do momento que eles adentrarem dentro de uma faculdade, eles já estão, né, já têm esse conhecimento já aprimorado. A intenção é ampliar o projeto para os demais níveis nas 10 unidades da rede na região central do Paraná. O aluno entra na educação infantil e ele vai aprender em cada ano um pouquinho deste conhecimento até que ele chegue na etapa final, lá no 3º ano do ensino médio, pesquisando, apresentando e, acima de tudo, transformando as suas ideias em iniciativas em prol da sociedade. Iniciativas que podem melhorar a educação, assim como fez Guilherme Stein Jr. Semana passada, a gente trouxe aqui os bastidores do programa Manhã Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo. Depois dele, a programação da rádio ganha leveza e variedade, gente. Patrícia Mater e Jackson França contam mais detalhes pra gente agora. Feliz sábado, Patrícia, Jackson. Oi, pra você que acompanha o Revista Novo Tempo. Feliz sábado, Jackson. Feliz sábado, Patrícia. Feliz sábado, Darcy. E você que está conosco. Dando continuidade à nossa série especial, hoje queremos apresentar o programa de variedades que anima as manhãs dos nossos ouvintes. Patrícia, que programa é esse? Vou contar agora pra você. É o Bom Dia Novo Tempo, Jackson. De segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã, você vai saber como é que ele funciona. Acompanhe. Conteúdo variado, participação dos ouvintes e muita interatividade. Um programa feito para informar, entreter e inspirar. Logo após o programa de notícias, quando as nossas 18 emissoras se conectam à Rede Novo Tempo, chega o Bom Dia Novo Tempo com os locutores das rádios locais, onde o apresentador da manhã interage diretamente com os ouvintes. Vamos ouvir? Quem tá por aqui? Quem é que tá ligadinha? Oi, eu sou a Agatha Janelideu e eu gostaria de pedir a música da Raíssa Andreoli, Imperfeito, do Pediu Tocou. Tá certo, o Pediu Tocou agora é com você, você que tá no comando. Ó, Agatha, um abraço pra você, pra todos em Ananindeua também.
Saúde, animais de estimação, família, anjos da esperança, a voz da profecia, vida e saúde e até na mira da verdade aparecem por aqui. E claro, o programa não estaria completo sem a participação dos ouvintes. E eu quero já atender aqui a um ouvinte que está participando com a gente, a vez do nosso amigo Levi, está aqui ó, pelo nosso WhatsApp agora. Vamos lá, vamos colocar. Fala aí, Levi. Olá, amigo Diógenes Oliveira, bom dia, Levi Ravani aqui. Hoje eu gostaria de deixar o meu abraço para a irmã Betinha, uma irmã muito querida lá da igreja. No quadro Pediu Tocou, o ouvinte escolhe a música e ela toca na hora. Então você pede e a gente toca. O significado dessa rádio para mim é esperança. É saber que eu posso ligar a rádio e eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou ouvir um louvor que me conforta, eu posso compartilhar com alguém querido que talvez nunca fosse ouvir o que eu dissesse, mas através da rádio ouve a palavra de Deus, ouve uma canção, um louvor que transforma a vida. Então é esperança nos dias difíceis. O clima é leve, Jackson, descontraído, mas sempre, claro, com conteúdo que faz diferença. É aquele programa, Patrícia, para acompanhar, tomando aquele de jejum e começando o dia bem positivo. Esse foi o Bom Dia Novo Tempo, o segundo episódio da nossa série especial. Aproveite agora e aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Baixe o aplicativo da Rádio Novo Tempo e eu desejo um ótimo sábado para você. Na próxima sexta, vamos mostrar os bastidores do programa Vida e Saúde. Não perca. Feliz sábado. Voltamos com você, Darcy. Feliz sábado, gente. Obrigada. Bom, e agora eu quero saber o seguinte, o que é celebração para você? Uma festa? Um encontro? Veio Natal e Ano Novo somente? Bom, mas eu vou falar de outro tipo de celebração agora, viu? Em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, mais de 8.000 fiéis da Igreja Adventista viveram uma experiência que responde à pergunta que eu acabei de fazer para você. A repórter Tatiane Lopes conta pra gente agora. O que é celebração para você? Olha, celebração, eu acredito que é mais do que festa. É a gente declarar para Jesus que nós somos felizes pela salvação que Ele nos deu. E foi isso que aconteceu aqui hoje em São José do Rio Preto. É muito bonito ver as pessoas louvando, as pessoas todas cantando, erguendo a mão para Jesus e louvando, dizendo, Senhor, eu fui salvo por Ti. Então eu louvo o Teu nome, eu celebro, eu entrego a minha vida a Ti, eu celebro a minha vida para o Teu louvor. Vanessa foi convidada por seu cunhado para estar na programação e aprovou. É muito bom, a gente sente um pouquinho mais perto de Cristo, né? Como se a gente tivesse a oportunidade de falar com Deus de uma forma livre. Mas não é só a música, que neste ano ganhou um grande coro que marca o Celebra 2025. O público também acompanhou despedidas emocionantes, batismos, momentos infantis, a participação de autoridades religiosas e civis, além da Sala da Calma e uma pregação poderosa, neste ano, conduzida pelo professor e doutor Rodrigo Silva. E o mais importante são as pregações, né, que a gente escuta. Isso aqui, de fato, é uma celebração. Eu estava esperando demais esse evento esse ano, já que a gente realmente sente o Espírito Santo ao nosso lado, a gente se emociona, a gente realmente sente a presença de Deus. É muito bom estar aqui. O Celebra, que já se tornou tradição na região, tem neste ano um programa ainda mais especial. Além da festa aqui dentro do auditório, no lado de fora foi montado estandes com produtos espirituais. E ter este espaço aqui é a oportunidade para que a nossa Irmandade saia daqui abastecida, não só com os produtos, né, das nossas indústrias, mas também para que eles possam conhecer outros irmãos que são empreendedores. Então isso tem sido um diferencial gigantesco. O movimento está grande aqui, a gente está muito feliz. Porque aqui você tem a oportunidade de ter acesso a vários materiais que às vezes fica mais difícil. Igual eu sou músico, estou procurando um relacionado com partitura, que eu consiga ler e tocar meu instrumento. 8.000 pessoas reunidas para celebrar as bênçãos de Deus no Oeste Paulista. E Dona Iraci termina a reportagem resumindo bem o evento. Maravilhoso, tá de parabéns. Em um mundo marcado pela correria e pelo excesso de informação, envolver jovens é um verdadeiro desafio. Concorda comigo? Nesse cenário, o Marcos chama a atenção por ser um jovem diferente. Em vez de se afastar da igreja, ele escolheu viver a missão todos os dias. Conheça agora a sua história e como Deus tem usado sua vida para inspirar outros jovens.
primeira vista, Marcos pode parecer um jovem comum, mas basta chegar um pouco mais perto para perceber o profundo comprometimento que ele tem com a missão. A missão começou para mim muito cedo. Logo que meus pais se tornaram adventistas, eles já se envolveram em tudo na igreja. E eu, criança ainda, tinha apenas 8 anos de idade, mas já fui atrás. Todo tipo de missão, todo tipo de trabalho, com as pessoas de dentro da igreja, com as pessoas de fora da igreja. Eu já participei, gosto muito de fazer e... Atualmente, Marcos é coordenador geral de jovens no sul de Rondônia e representou a juventude da União Noroeste Brasileira na Conferência Geral da Igreja Adventista que aconteceu neste ano. Para trazer os jovens para a missão, a gente tem um grande desafio, porque é uma competição desleal com tudo que está aí ao redor. Mas a estratégia mais eficaz é nós seguirmos o exemplo de Cristo, de nos aproximarmos das pessoas. O Ministério Jovem é algo que conquistou meu coração, porque a missão do jovem, a missão de aproximar o jovem de Cristo e ajudá-lo a aceitar o chamado ao discipulado, para mim isso é a minha vida. É o que eu amo fazer, o meu sonho é estar trabalhando para o Senhor até a volta dele. Eu tenho esse desejo de fazer a faculdade de teologia, eu tenho esse sonho no meu coração, sinto que esse é o meu chamado. Com apenas 22 anos, ele já participou e liderou diversas ações missionárias e sociais, entre elas o apoio a famílias atingidas por enchentes em sua cidade. Para inspirar outros jovens a servir e a desenvolver um coração missionário, a Associação Sul de Rondônia promoveu o Congresso Jovem Maranata, um evento baseado nas 4 ênfases: missão, relacionamento, nutrição e templo. Nesse período de 4 dias, eles vivem uma imersão espiritual que leva eles a repensarem a sua espiritualidade, se voltarem para Deus e também os motiva a levar a mensagem do Evangelho a pessoas que não conhecem Jesus. Sobre a ideia do congresso, o pastor Ormeu Lima conta. Nós estamos replicando o que aconteceu na Convenção Maranata em Brasília. O alvo é que aqueles que aqui estão, eles repliquem isso lá na igreja local. Estamos utilizando o jogo Maranata para que eles possam tomar conhecimento deste jogo. A palavra de Deus foi aberta, a mensagem foi poderosa e veio ao coração e ao encontro das necessidades da nossa juventude, desafiando eles a cumprirem a missão. Não somente a missão de sair e pregar o evangelho a outros, que isso é muito importante, mas a missão também da gente se relacionar um com o outro, de um jovem ajudar na salvação do outro, para que quando Jesus voltar, todos eles possam receber a coroa da vida eterna em Cristo Jesus. E agora é aquele momento especial de ver a sua boa notícia aqui no Revista. Eu vou deixar o nosso contato aí na tela para quem ainda não mandou um recadinho para a gente, tá bom? 12 981 35 2908 é o nosso número. Deixa registrado aí no seu celular, tá bom? Agora vamos ver o que já chegou por aqui. Evanilda de Taquara, no Rio Grande do Sul. Oi, Darcy, minha boa notícia é que minha filha Patrícia terminou as sessões de radioterapia esta semana. Deus fez o milagre da cura e agora é só fazer o acompanhamento. Só gratidão a Deus. Eu imagino como esteja o seu coração. Que Deus abençoe muito, viu? E conduza toda a cura total por aí, tá bom? Marcos Lima, de Bandeira do Sul, Minas Gerais. Feliz sábado, Darcy. Por aqui o foco é no Revista Novo Tempo sempre. Que legal. Um abraço para você. Obrigada pela companhia, Marcos. Gerlúcio, da Bahia. Feliz sábado, Darcy. Minha boa notícia foi a programação cheia de aventura com os aventureiros e minha pequena Ana Catarina. Que legal. Um beijo para essa garotada aí. Tudo de bom. E para você também, Gerlúcio. É isso, minha gente. Intervalo agora, mas continue aqui comigo porque na volta tem o quadro Missão 360. O Silvio Suerriro vai trazer para a gente os detalhes da jornada até o Ayugol com o Fusca Maralata. E ainda hoje, Saúde no Escritório. No Rio de Janeiro, uma ação está transformando a rotina e incentivando hábitos saudáveis no trabalho. A iniciativa também ultrapassou as paredes do escritório. Trilhas, caminhadas e corridas ao ar livre passaram a fazer parte da rotina dos participantes. Eu volto em instantes. Você que nos acompanha deve se lembrar que a gente mostrou aqui no Revista a jornada do Silvio Suerriro e do pastor Dídio, que foram de carro de São Paulo até o Chile. Lembra disso? Hoje no Missão 360 vamos descobrir os detalhes de como foi o trajeto deles até o evento de missão Ayugol. E claro, você também vai conferir como foram os dias deste evento que reuniu 4.000 pessoas lá no Chile.
E aí, pessoal? Tudo pronto para o evento missionário I Will Go no Chile? Hola Silvio, yo y los voluntarios de un año en misión aquí en Paraguay ya estamos re listos, anhelando el I Will Go. Che, Silvio, acá en la web ya estamos súper emocionados. Nos vemos pronto en el I Will Go. Que incrível ver toda essa animação. A gente já está preparando tudo para receber vocês aqui na UNAT, a Universidade Adventista do Chile. Fala, mano. Ouvi dizer que você vai pro I Will Go, cara. E eu tô indo com o meu Fusca Maralata. Que tal se a gente for junto? Fechado, Didio. Me espera aí, que já tô pegando a estrada com o carro da Novo Tempo. E não é que a gente decidiu mesmo ir de carro de São Paulo até o Chile. Alguns podem até ter duvidado que faríamos essa jornada missionária rumo ao evento de missão I Will Go. Mas olha a gente aqui, estrada, malas, milhares de quilômetros e o espírito missionário no tanque cheio. De São Paulo até o Chile, o caminho foi longo e cheio de surpresas. Saímos do agito da cidade grande em São Paulo. E logo estávamos no meio do nada, em algumas das tantas rodovias da Argentina. No caminho, aquele trânsito inicial da viagem deu lugar a paisagens impressionantes. E a alguns visitantes inesperados também. Mas em cada quilômetro percorrido, estávamos mais perto do nosso destino especial. O evento I Will Go no coração do Chile. 3.522 quilômetros depois, chegamos. Mas chegamos à oficina mecânica na Argentina. O Fusca Maralata quebrou. A gente ainda não está no Chile para o evento missionário I Will Go, mas a gente vai dar um jeito de seguir a nossa viagem missionária. Didi, o que aconteceu com o Fusca, hein? Cara, aconteceu com o Fusca o que acontece com os Fuscas. Uma pequena manutenção, ele tem vontade própria. Na verdade, todo ele é muito mecânico, né? Então os cabos, eles é ação e reação. A gente pisa, ele acelera ali, ele mexe no motor. E um deles acabou saindo da posição dele. Então a gente está agora fazendo uma manutenção para não sair mais. Você tem quantos anos, o Fusca? O Fusca tem 52 anos, se eu não me engano. Muitas décadas de vida, né? Várias décadas, já aproveitou bem essa vida, cara. Agora ele está aprendendo a falar espanhol. Amém, isso é muito bom. E diga-me, por que você decidiu vir de Fusca para o Chile, não de avião ou de outra forma aí?
Esse Fusca já experimentou outra viagem, que foi para o evento Maranata em Brasília. Ele é chamado por nós da Paulistana e também, assim, quem acompanha a viagem, de Mara-Lata. Então ficou, o pessoal gosta muito, tem repercussão na juventude e tal. Então um dos nossos objetivos era aproximar o SVA, que é o Serviço Voluntário Adventista, do Ministério Jovem. E conectar o Mara-Lata a um evento do SVA era um dos objetivos. O outro é tudo aquilo que a viagem pode ensinar, a aventura, as missões ao longo do caminho. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente aprender nessa viagem. Sim, com certeza. A gente conheceu muitas histórias. Eu estava até pensando em começar essa reportagem lá no evento no Chile. Legal. Mas nada melhor começar numa oficina mecânica. A gente tá... As mãos sujas. Exatamente, a gente está vivendo a missão aqui. É verdade. E depois de um ajuste aqui, outro lá, o Mara-Lata finalmente pôde seguir viagem. E foi no mesmo dia, viu? Horas de estrada depois, o sol já começava a se despedir. E lá estávamos nós. No horizonte, a Cordilheira dos Andes já aparecia. Sinal de que o Chile e o nosso destino, Wild Go, estavam logo ali. E o dia seguinte mal tinha começado e a estrada já prometia paisagens inesquecíveis. A Puente del Inca, no lado argentino, parecia um cartão postal vivo. As montanhas ficaram cada vez mais próximas e o frio mais intenso. Até que, enfim, chegamos à fronteira com o Chile. E foi ali, nos primeiros quilômetros do trecho conhecido como Los Caracoles, que os dois carros seguiram juntos rumo ao Wild Go. E 1000 quilômetros depois, finalmente chegamos no evento de missão lá na cidade chilena de Chillán. Além da gente, mais pessoas vieram ao Chile com a mesma expectativa, de desenvolver as habilidades para servir aonde Deus mandar. Sheila, você está participando agora do projeto Um Ano em Missão, certo? Sim, faço parte da equipe da Divisão Sul-Americana que está desenvolvendo o projeto OIM lá em Ciudad del Este, no Paraguai. E por que você decidiu participar agora do Wild Go? Decidimos participar como equipe porque, como missionários, queremos conhecer mais opções para continuar trabalhando na obra de Cristo. Ser missionário é a melhor maneira de viver uma vida jovem. E, pessoalmente, como esse evento pode te ajudar? Este evento, pessoalmente, vai me ajudar a conhecer mais oportunidades de serviço na obra do Senhor. Para mim, é algo extremamente importante poder estar servindo na obra de Deus, para que quando Ele voltar, me encontre trabalhando e eu possa ir com Ele. Abi, você trabalha no Serviço Voluntário Adventista da Universidade Adventista Del Plata. Veio da Argentina até aqui em Chillán. Como este evento pode te ajudar na missão? E também os alunos da universidade. Bem, estávamos esperando este evento há muito tempo. É o grande evento do ano, o Wild Go. Acreditamos que será uma grande bênção. Esperamos que os jovens saiam motivados para a missão, que tomem aqui a decisão de ser missionários voluntários em qualquer parte do mundo. E quais são suas expectativas para esse evento? Gostaria de aprender mais, especialmente sobre os métodos que um missionário deve usar. Quero me capacitar melhor para saber como alcançar as pessoas. Não pelos meus próprios méritos, mas porque há muitas pessoas que realmente precisam de Jesus. Muitos ainda não o conhecem e não têm a esperança que você e eu temos. Então quero saber como posso melhorar nisso. Como posso ser um instrumento melhor para servir aos outros? E bueno, as expectativas... Minhas expectativas são sair daqui mais preparada para ajudar os alunos de forma pessoal. Gosto que haja plenárias para todos os públicos, estudantes, pessoas que queiram ser voluntárias e também para nós que estamos acompanhando esse processo.
tive a oportunidade de ser missionária voluntária na Ásia Central. E ver isso do outro lado me ajuda muito. Aqui posso me preparar ainda mais para acompanhá-los nesse processo. A Sheila, do Paraguai, e a Abigail, da Argentina, representam essa juventude que quer viver a missão na prática. Mas não são só elas que vieram em busca de uma experiência maior no IUGO. E outros milhares de jovens de todo o mundo vieram até aqui, a Universidade Adventista do Chile, para viver momentos de missão, comunhão e inspiração. Pastor, queria saber o que é o IUGO. Silvio, o IUGO é um programa que nasceu na Argentina, lá na UAP. 2 jovens lá sonharam em sair da sua zona de conforto, sonharam em sair para a missão. E eles começaram um projeto, chamaram de IUGO, e esse projeto foi crescendo. A partir dali, começou a acontecer em outras universidades. E a partir do 3º evento, a Divisão Sul-Americana olhou, entendeu o valor desse tipo de projeto, onde jovens querem dizer assim, eu não somente quero tomar uma decisão, mas de fato eu quero ir servir num campo missionário, numa região que necessita, numa instituição da igreja que precisa de apoio. Desde a primeira edição, o IUGO tem crescido e alcançado novos horizontes. No Chile, a 7ª edição reuniu 4.200 participantes para um tempo de capacitação e compromisso missionário. Durante 4 dias, os participantes ocuparam cada cantinho da UNAT, um campus preparado para receber não só estudantes, mas também missionários prontos para viver experiências transformadoras. E olha que o espaço é grande, viu? De cima dá para ver a beleza do campus e a grandeza da missão que une tanta gente. E aí, quer conhecer de perto os principais espaços desse evento? Então se prepara, porque tem muita coisa boa vindo aí. E é aqui na Arena onde tudo ganha vida. Orações, louvores e momentos marcantes que inspiram os voluntários a seguir a missão. E foi justamente neste espaço que começou o evento. Diariamente, milhares de pessoas se reuniram aqui para dizerem juntos, eu vou. E não foi só na Arena que milhares de pessoas disseram eu vou. Em vários cantos da universidade, era possível ouvir esse mesmo compromisso com a missão, em vários idiomas diferentes. Eu vou! Eu irei. Eccomi, manda-me. Chanchapai. Sadhab. Toiseni. Com tantas vozes dizendo eu vou, o clima por aqui muda. O evento continua e a missão segue acontecendo. E agora estamos nos estandes. Aqui cada projeto mostra um pedacinho do que Deus tem feito em diferentes partes do mundo. Vamos nessa? Uma das pessoas que marcaram presença no IUGO é o pastor Vitor BJ, que tem feito um bonito trabalho lá no sudeste da Ásia. Eu trabalho como pastor na Universidade Adventista da Tailândia, tem 1.200 alunos, mais da metade deles não são cristãos. Então, como pastor da igreja, a gente dá estudos bíblicos, ajuda eles. Também trabalhamos em escolas para crianças refugiadas. Temos mais de 32 escolas para crianças fugindo da guerra em Mianmar e a gente tem estado lá para levar Jesus para todo esse povo. Descobrimos que nós não somos os únicos que viemos de carro do Brasil até o Chile. Estou aqui com Robinho. Que você veio da onde, meu amigo? Goiânia, Goiás. O Robinho trabalha como guia turístico, então ele aproveitou para se capacitar para a missão, enquanto explorava novos lugares. O que você está achando do evento? O que você mais gostou aqui? Rapaz, a energia, né, muito assim, fora do normal. Eu gosto muito desses eventos que tem da nossa igreja, encontro de jovens. Mas esse aqui, assim, a união, o calor, a experiência, o intercâmbio tá muito bom. E agora estou realizando meu sonho de conhecer uma lhama. Vamos tirar uma foto? E também vou conversar com o Donald, que representa a UPU. E quero saber como a UPU está ajudando na missão do país.
Isso é muito importante, porque aqui na UPU formamos líderes profissionais com princípios e valores. Para quê? Para cumprir a missão em qualquer lugar do mundo. Então, venha para a UPU, conheça a UPU. É um convite muito especial. Pastor, pode contar pra gente um pouquinho sobre o stand de vocês? Bom, esse é o stand da Faculdade Adventista da Amazônia, FAAMA. Como nós estamos numa região que tem características indígenas, nós trouxemos aqui uma réplica de um arco e flecha. Inclusive você está convidado para atirar e ganhar o nosso brinde, que é o Apuã, que é o lobo-guará da Amazônia. Claro, eu aceito o desafio. Vamos lá, vamos ver. Como funciona? Assim? Você vai puxar na corda. Rapaz, vamos ver se eu faço. E para a surpresa de 0 pessoas, errei o centro do alvo. Mas tá bom, no fim das contas, ganhei o chaveiro de consolação. E quando você acha que já encontrou gente de todos os lugares nos estandes, espera até ver o refeitório. É aqui que sotaques, culturas e risadas se misturam de um jeito único. Missão também é sentar-se à mesa, é dividir pão, um riso e uma conversa, porque servir começa aqui, em comunidade. Os participantes tiveram momentos mais tranquilos nos estandes e no refeitório? Tiveram momentos mais tranquilos nos estandes e no refeitório. Mas o evento também teve outros momentos para essas pessoas. Entre um desafio e outro, o descanso é bem-vindo. Mas quem vive o chamado sabe que a missão nunca faz pausa. E é para que os participantes estejam melhor preparados para a missão que o IUGO conta com workshops. Nestes lugares se aprende ferramentas práticas para o serviço voluntário. Missão 360 do OIM para o mundo. Nos workshops, esses são os momentos onde as ideias se transformam em ação. É o momento de aprender de quem já está fazendo a diferença. Neste workshop específico, o pastor Carlos Campitelli levou informações valiosas para quem pensa em dedicar um ano da vida ao voluntariado. Esse workshop é 360, uma volta ao mundo com relação à missão. Esse projeto que envolve os jovens em toda a América do Sul de voluntariado e também como isso também te prepara para uma missão transcultural. Justamente a missão é uma mudança total na vida de um jovem. Queremos que cada dia ele possa se comprometer com essa realidade de salvar, de servir, um caminho de mão dupla. Ele é beneficiado, as pessoas são beneficiadas. Então, injetando missão nas veias dos jovens para poder fazer a diferença na vida dele e na vida de outras pessoas. E pelos workshops espalhados pela universidade, os participantes puderam ter vários aprendizados. Eu gostei que a igreja se importa muito com a missão e eu vi os detalhes que é participar da missão. E participar do workshop é viver uma nova realidade e que a gente consegue enxergar que a gente também é capaz de fazer a mesma coisa. Com certeza eu saio desse workshop mais encorajada, mais disposta a estar em missão aonde quer que Deus mandar. Da arena aos workshops, cada canto do IUGO 2025 respirou missão. É impossível passar por aqui sem sentir que Deus está levantando uma nova geração de jovens dispostos a ir onde quer que Ele envie. E missão também é deixar marcas por onde a gente passa, mesmo que seja num mural cheio de sonhos e assinaturas. E claro, a gente não ia passar por aqui sem deixar a nossa marca. O Missão 360 esteve aqui e eu posso provar. Enfim, o IUGO 2025 terminou, mas a missão continua na vida de cada um de nós. Pastor, acabou o IUGO? Pronto para pegar a estrada? Pronto para pegar a estrada, vamos ver só se o Maranata vai aguentar mais 4.000 quilômetros, né? É uma longa jornada, mas vamos nessa então, hein? Tamo junto. Valeu.
E a missão continua. Você viu que o Revista Novo Tempo de hoje está cheio de testemunhos de jovens que se entregam à causa de Deus, não é mesmo? E lá no podcast Hope Hour também teve um pouco desse assunto esta semana. Quem conta pra gente agora é o Wagner Cantori. Oi, Wagner, feliz sábado. Oi, Darcy, feliz sábado, tudo bem com você? Como é que tá você aí, acompanhando Revista Novo Tempo? Muito bom entrar aí na sua casa mais uma vez para falar do nosso Hope Hour. A gente teve uma conversa muito edificante, a gente falou sobre propósito, a gente falou sobre fazer algo mais do que simplesmente a nossa profissão. A gente teve o Klaus, ele aprendeu a marcenaria e desenvolveu até um ministério por conta disso. E a gente teve aqui também o pastor Vinícius me ajudando nessa entrevista. Quero que você acompanhe um trechinho, um pouco de como foi a nossa conversa dessa semana aqui no Hope. Sabe quando você vê uma pessoa, aquela pessoa é adventista, mas você não tem certeza? Sei. Aí quando eles veem que eu postei alguma coisa que eu tô na igreja, ou que eu, por exemplo, que eu tô vindo aqui na Novo Tempo e tudo mais, você é adventista também, que legal, já te sigo há muito tempo e tal. É uma coisa que transparece, assim, também, um estilo de vida, né, que... aquela coisa também de cristão, não fala palavrão e tudo mais, e acaba se destacando no meio onde todo mundo já xinga aí tranquilamente durante os vídeos, né? Então, E outra coisa que é muito legal também é que as pessoas, às vezes... eu tava numa fase muito difícil da minha vida, tava, às vezes, com depressão ou muito mal, né? E, eu comecei a ver seus vídeos, comecei a fazer algumas coisas aqui e agora eu tô começando a comprar umas ferramentas para trabalhar com isso. É uma forma muito legal de atingir as pessoas também, é uma forma que... Eu fico surpreso, que às vezes a gente não espera, né? Chega uma mensagem assim, eu sigo você, acho muito legal os seus vídeos, eles me inspiram muito a fazer alguma coisa... às vezes eu estou desempregado, enfim, é muito legal poder ajudar dessa forma, né? Que é uma forma que a gente não espera, mas acaba sendo uma consequência também do meu trabalho. Tá realmente imperdível, uma conversa muito edificante. Você encontra a gente no nosso canal do YouTube, Hope Hour NT. Tem o nosso Instagram também, lá você acompanha quem vai estar aqui, trechos do nosso podcast, @Hope Hour NT. Segue a gente se você não segue ainda. Tá bom? Deixa eu te dizer o seguinte, eu também quero te indicar, continuar falando para você da semana que a gente teve, a Semana Insight, falando sobre família. Todos os conteúdos, e foram muitos, porque teve uma mensagem todas as noites com a Dilene, a gente teve um podcast pelo Cris e também a Carol, falando sobre família e vários convidados e muitos outros conteúdos. Tá tudo no novotempo.com/família. Um conteúdo imperdível sobre casais, criação de filhos e tudo mais. Imperdível, novotempo.com/família. Acessa lá. Darcy, com você aí no estúdio. Obrigada, Wagner. Gente, mais uma pausa agora, mas continue ligado aqui no Revista, porque na volta a gente vai mostrar a ação que está transformando a rotina e incentivando hábitos saudáveis no ambiente de trabalho no Rio de Janeiro. Tem também o nosso Giro Internacional de Notícias com o Pedro Farias, que está de volta. E ainda hoje, Aventurino Ceará junta famílias em atividades ambientais, momentos lúdicos e experiências espirituais. Além do plantio de mudas, a solidariedade e o cuidado com o planeta se destacaram. Mais de 1.000 litros de óleo vegetal e 650 quilos de tampinhas de garrafas plásticas foram recolhidos. Já de volta com Revista Novo Tempo, e chegou a hora de dar uma volta ao mundo e conferir histórias inspiradoras que mostram como a fé e a solidariedade continuam mudando vidas. É hora do Giro Internacional de Notícias com o Pedro Farias, que está de volta por aqui. Feliz sábado, Pedro. Bem-vindo de volta, viu? Obrigado, Das. Feliz sábado. Quanto tempo, né? Pois é. Você tirou umas férias por aí, foi? Na verdade, eu fiz uma cirurgia, né? Foi um treino para as férias, aí, uns 15 dias de recesso, né? Fiz uma cirurgia de desvio de septo no nariz. Sim. E passei um tempo aí me recuperando, mas graças a Deus... Já estou de volta aí para trazer boas notícias para o pessoal de casa. Respirando melhor, né? Muito, muito melhor. A gente que trabalha com comunicação sabe que isso aqui renova, né? Você fez também, não é? Fiz também, é uma bênção. A respiração é outra, graças a Deus. Legal, então bem-vindo de volta, viu? Obrigado, Darcy. É um prazer estar com você de casa também. Feliz sábado, você que nos acompanha. Estava com muita saudade de partilhar também boas notícias para você de casa. E a gente começa o giro de hoje com uma história de renovação,
de esperança lá no Cazaquistão, que é um país que faz fronteira ali com a Rússia e com a China também. Imagina um prédio abandonado, uma clínica que ficou anos fechada, só que agora está cheia de vida nova. Foi assim que aconteceu lá em Carabas, no leste do país, onde a ADRA, que é a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, que é a nossa ONG, né, restaurou esse espaço e transformou tudo em uma escola criativa comunitária. Dá uma olhada nessa imagem aqui, nessa escola. Teve uma inauguração com líderes locais. Essa era a escola antiga. E agora você vai ver a escola renovada aí, transformada. E olha que legal, como Deus ele trabalha através desse voluntariado, né? Esse lugar, essa escola tem salas de aula, espaços de esporte de convivência e já está recebendo crianças, jovens, idosos, todos os dias. E a escola ganhou até um novo nome, Better Together, que significa melhores juntos. Agora, sabe o porquê desse nome, Das? Por que colocar esse nome na escola? Não, melhores juntos. Melhores juntos do que separados. Sabe por quê? Eu achei interessante como o pessoal se uniu para construir essa história, gente. Toda a comunidade participou, se envolveu no projeto. O governo também apoiou, viu? Asfaltaram a estrada, doaram móveis e equipamentos e os próprios moradores ajudaram também com materiais, com trabalho voluntário. E essa parceria começou ainda nas ações de ajuda após as enchentes de 2024. E agora a escola vai receber 2 voluntários para dar aulas sobre estilo de vida saudável e é por isso que ganhou o nome, Melhores Juntos do que Separados. A União fez essa escola, a União faz a força. Muito bom, e é um exemplo de como a ADRA segue unindo desenvolvimento social e serviço comunitário, gente. Um sonho que virou realidade ali para aquela comunidade e já está transformando vidas e melhores juntos. Melhores juntos, não é verdade? É incrível saber como a União ela trabalha e chega longe. A gente consegue fazer tanta coisa que a gente não conseguiria fazer sozinho, né, Das? É verdade. Por exemplo, essa segunda notícia fala um pouco sobre isso. Do Cazaquistão, vamos para a Ásia, que a gente segue falando sobre o poder da União lá na Oceania. E a gente viu que os esforços, a União pode também transformar vidas, está transformando por lá também. Lá na Austrália, a distribuição de uma Bíblia familiar de leitura fácil está chamando muita atenção por lá, viu? Essa Bíblia é conhecida como Bíblia Atsim e ela está crescendo muito rápido, gente. Tudo graças à parceria entre a Igreja Adventista e organizações comunitárias como a Missão Austrália. A gente conseguiu até dar algumas imagens dessa Bíblia, dessa versão. A gente vai mostrar aqui agora no programa para o pessoal de casa acompanhar também. E é uma Bíblia especial, diferente, que ela foi feita para os povos aborígenes, que é os povos lá da Austrália. Sim, os aborígenes são os povos originários da Austrália, não é isso? Isso mesmo. Essa Bíblia aí que você de casa está vendo, olha que diferente. Foi feita especialmente para isso, Das. Eles fizeram nessa língua local, tiveram todo o cuidado em trabalhar a Bíblia, em traduzir. Foi muito bacana. É uma história muito linda. E lá em Yarrabah, na Austrália, uma cidade que fica por lá, o ex-ministro anglicano, Leslie, começou a usar essa Bíblia assim em estudos com os jovens da sua igreja. O resultado foi tão positivo, gente, que a Missão Austrália encomendou mais de 120 exemplares para todo o país. E tudo isso só foi possível graças ao trabalho de um homem chamado Daniel Gela. Ele é capelão, um líder espiritual naquela região, e ele vem conectando a Igreja Adventista e outras denominações e comunidades, tudo com o propósito de compartilhar o amor de Deus. E quando isso acontece, as pontes se constroem naturalmente. E a gente fica feliz porque não é só a Adventista que está por lá fazendo a missão, Das. São todas as igrejas lá e Deus está sendo glorificado através dessa união também. E mais uma prova, realmente. A segunda notícia que você fala aí da união de esforços, né? Que faz o evangelho avançar. Muito bom. Eu fico muito feliz, né? O poder da união e Deus está presente, né? E, gente, a gente quer terminar o giro com uma história também de missão, de milagre, de união, porque eu quero falar de um casal. Essa história aconteceu lá nas Ilhas Malvinas. Não é Maldivas, tá? É Malvinas. Malvinas. É Malvinas. No sul da Argentina, né? No sul da Argentina, muito frio. Lá é um local que tem pouca gente. E aconteceu essa história por lá, fica bem pertinho da Antártica, gente. Um pastor chamado Israel Pardo e sua esposa Moira passaram 5 anos orando por um filho. Vai ver na história. Quando descobriram que não seria tão fácil ter um filho, decidiram se entregar à missão. Vou fazer missão pelo mundo. É isso. Isso. O casal decidiu fazer isso e eles participaram de um projeto chamado Missão Refocus. O casal saiu lá do Chile e foi para as Ilhas Malvinas, um lugar que tem poucos habitantes, quase nenhuma presença adventista por lá. O que mais tem por lá, a gente viu nas fotos, é pinguim. Então eles foram para esse local bem remoto da se fazer missão.
E eu aposto que foi por lá que a mudança aconteceu. O milagre. O milagre aconteceu, vai vendo. O milagre chega agora, gente. Olha que coisa linda essa bebezinha. Nasceu essa bebê linda, maravilhosa. Quando eles estavam próximos a viajar, Moura descobriu que estava grávida, um verdadeiro presente de Deus. E mesmo com a gravidez delicada, poucos recursos, o casal decidiu ficar na ilha, confiar. E nasceu a Abigail, que você acabou de ver. Esse bebê lindo e é um dos raros bebês nascidos nas Ilhas Malvinas. E quem nasce em Malvinas se chama? Malvinense. Ou Falklander. Olha que chique. Falklander? Eu achei chique. Pois é, bem chique, né? Olha, a pequena Falklander aí. E a gente fica feliz, Darcy, porque essa experiência ela aproximou a família dos moradores da ilha, inclusive de um casal católico que agora frequenta a casa deles para saber mais sobre Jesus. Hoje a Igreja Adventista nas Malvinas tem 8 membros, segue crescendo com cultos em 2 idiomas e muito trabalho comunitário. A gente fica feliz com tanta história bonita e essa aí é uma delas, não é verdade? Uma história de fé, perseverança e milagre que mostra que quando a gente confia, Deus abre caminhos onde parecia impossível, Pedro. Não existe impossível para Deus, não é verdade? Com certeza. Bom, gente, para mim é um privilégio estar aqui de volta. Feliz sábado para você. Fique com Deus e aproveite esse sábado maravilhoso na presença do Senhor. Darcy, bom programa, tá? Obrigada. Feliz sábado para você também. Feliz sábado. Bom, e ainda falando de notícias internacionais, nós vamos saber agora o que tem no programa ANN de amanhã com o pastor Williams Costa Júnior. Olha que coisa! Após resposta do chat GPT, designer de moda escolhe unir-se à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Milionário da Tanzânia rompe com tradições étnicas após escutar a rádio adventista. Em meio à guerra na Ucrânia, jovens voluntários levam esperança pelas redes sociais. Universidade Adventista do México usa a música para mobilizar a doação de órgãos. Se você quer mais conteúdos, vá ao YouTube e assista o programa completo na TV Novo Tempo todos os sábados às 6h30 da tarde. Uma iniciativa está transformando a rotina de colaboradores e incentivando hábitos mais saudáveis no ambiente de trabalho. O projeto acontece no escritório administrativo da Igreja Adventista para a região central do Rio de Janeiro. Veja na reportagem. Nesta reportagem, você vai ouvir relatos de quem descobriu como pequenas mudanças podem fazer a diferença no dia a dia. O projeto Mais Leve ARJ incentiva colaboradores a adotar hábitos mais saudáveis, uma iniciativa que une saúde, fé e motivação para melhorar a rotina de quem trabalha por aqui. A mudança começou no refeitório, com pratos mais leves e nutritivos. Nós procuramos servir alimentos mais saudáveis, bastante salada, alimentos sem frituras e alimentos mais assados. A ação estimula hábitos equilibrados por meio de uma gincana educativa, com desafios semanais, palestras e avaliações de saúde. A nutrição ela vai muito além da balança, né? Como o próprio nome do projeto diz, o Mais Leve é uma proposta de perder peso, de ver um resultado não somente na balança, de ser mais leve fisicamente, mas como um todo, de forma integral. E isso transparece nas nossas relações aqui no escritório, né? E tem sido muito bom. Alguns minutos de pausa durante o expediente se transformaram em momentos de alongamento, descontração e incentivo coletivo à saúde. Então, os pequenos grupos que são divididos, eles têm as suas atividades externas, com caminhada, com ir à praia, com jogar futebol. Isso promove neles um engajamento, o desejo de cuidar deles mesmos e, automaticamente, eles conseguem servir melhor à igreja, servir melhor a Cristo, estando bem fisicamente. A iniciativa também ultrapassou as paredes do escritório. Trilhas, caminhadas e corridas ao ar livre passaram a fazer parte da rotina dos participantes. E eu não conseguia ter forças para sozinha cuidar da minha saúde e trabalhar assim comigo, mas em grupo a gente se ajuda, a gente se motiva, a gente compete uns com os outros e isso tem dado muita força e tem melhorado muito meus sentimentos, minha autoestima e minha saúde. Até no meu humor, eu fico mais alegre, eu consigo dormir melhor, eu consigo trabalhar melhor. Eu fiz aí uma cirurgia bariátrica, né, um procedimento cirúrgico, e eu precisava desse incentivo e para mim foi muito bom. Eu produzo melhor, eu emagreço e tenho mais saúde e qualidade de vida. Quando eu vou no mercado agora, eu olho mais para as frutas, olho mais para os legumes, para as folhas. Então, assim, eu já tenho uma outra visão de alimentação.
Era algo que eu queria há muito tempo, porque com o tempo da nossa vida, nossa correria, nós não temos tempo de cuidar da nossa saúde. Um projeto que começou no trabalho e tem impactado a vida e o coração de quem decidiu viver melhor. E do Rio de Janeiro, nós vamos agora para o Rio Grande do Sul. Mais de 7 mil adolescentes e jovens se reuniram em Gravataí para o maior Campuri já realizado no estado. O Campuri Gaúcho Herdeiros celebra os 50 anos do primeiro Campuri de Desbravadores do Brasil, com 4 dias de atividades, desafios, louvor e missão. O maior Campuri já realizado no Rio Grande do Sul reúne mais de 7 mil desbravadores no Parque de Eventos de Gravataí. O Campuri Gaúcho Herdeiros celebra durante 4 dias de atividades, brincadeiras, companheirismo e missão. Esta edição marca os 50 anos do primeiro Campuri de Desbravadores do Brasil, realizado também no Rio Grande do Sul em 1975, em Santo Antônio da Patrulha. Lá, nós iniciamos o fogo para os desbravadores. E hoje eu estou sabendo que os desbravadores na América Latina, a divisão sul-americana, é maior do mundo. Porque vocês têm mais clubes em cada igreja que nós temos no mundo inteiro. Então isso aqui é uma grande sensação depois de 50 anos, né? Agora, adolescentes da Igreja Adventista das regiões Norte, Centro e Sul do estado se reúnem para celebrar essa história e viver novas experiências de fé e aventura. É a realização de um sonho, porque afinal de contas, essas 3 regiões representam a essência do que é ser desbravador em todo o Brasil. Foi aqui que no Campuri esse momento tão emocionante surgiu, né? Então eu acho que com certeza essa emoção flui de geração em geração e é um sonho. Durante a programação, várias frentes de atividades colocaram à prova habilidades físicas, cidadãs e intelectuais dos desbravadores. Eles participaram de concursos de oratória, fanfarras, marcha, culinária, leitura e provas práticas ao ar livre. São 7 mil pessoas que você não conhece, que ao decorrer do tempo você vai conhecendo e vira amigos de pessoas que tu nunca nem viu na vida. O que aprendi na prova dessas atividades foi o companheirismo. A gente sempre andar junto e unidos. Para receber os participantes, o Parque de Eventos de Gravataí foi transformado em uma verdadeira cidade temporária, com cerca de 500 mil litros de água, mais de 200 banheiros e chuveiros, posto médico com médicos plantonistas, ambulâncias e uma equipe ampla de segurança. O maior desafio foi encontrar um local que pudesse receber 7 mil pessoas. E graças a Deus nós encontramos esse lugar. E depois reunir todo esse grupo, montar toda essa estrutura para conseguir receber todo o grupo de desbravadores do Rio Grande do Sul. O Campuri é mais do que um acampamento. É um espaço onde adolescentes aprendem valores como disciplina, respeito, amizade, serviço ao próximo e fé. A gente quer ensinar para eles que eles são responsáveis de continuar a pregação desse evangelho até a volta de Jesus. Nosso objetivo é salvar do pecado e guiar no serviço. E a gente quer que eles saiam daqui entendendo que essa missão também é deles, esse objetivo também é deles. Eles são herdeiros desse legado. Além das provas e concursos, os adolescentes participaram de um culto de gratidão, assistiram à investidura de novos líderes e acompanharam momentos emocionantes de louvor com os cantores Sérgio Saaz e Daniel Littke. Também teve a participação do coral de adolescentes IACS, encenação bíblica e mais de 60 batismos. Alguns deixam recursos para seus filhos, mas nós temos outro sonho. O nosso sonho é que eles sejam herdeiros de uma mensagem, que Cristo em breve voltará. A gente herdou de outros e sonhamos em passar para eles. Essa é a maior das heranças. Eliseu sonhou receber de Elias e nós queremos passar para a nova geração, que Cristo em breve volta e eles podem anunciar isso ao mundo. Hoje, 50 anos depois, o Parque de Eventos de Gravataí recebe mais de 7 mil desbravadores de todo o estado. E eles têm um objetivo em comum: servir a comunidade. Para demonstrar isso, 208 clubes de desbravadores de todo o estado gaúcho trouxeram cestas básicas e kits de higiene para distribuir à comunidade local e também a outras instituições. As noites do Campuri foram marcadas por louvor, encenações e mensagens espirituais. Líderes da Igreja Adventista no sul do país conduziram mensagens direcionadas à juventude
reforçando o tema do encontro Herdeiros. O Clube Desbravadores é essencial para a manutenção dessas crianças na igreja. Por essa razão, eles estão aqui com o conceito de herdeiros, no sentido de que eles receberam uma herança dos seus pais e agora devem passar para os amigos de nova geração. Esse é o espírito que está por trás disso. Para muitos, é um momento marcante que transforma a vida. Você vê teu filho participando de um evento dessa magnitude, né? E eu fico feliz hoje de ver minha filha aqui participando, né? Então é uma realização de um sonho, não só minha, mas da minha esposa, da minha família, né? E também teve Campuri no extremo sul da Bahia. Foram mais de 2.500 desbravadores em 4 dias de atividades. A repórter Maria Souza mostra como foi a programação do Campuri Terra à Vista. Carregando peso, amarrando nós, montando barracas. Aqui, crianças e adolescentes não têm medo de sujar as mãos para fazer acontecer. Esse é o primeiro Campuri da Missão Bahia Extremo Sul. Com o tema Terra à Vista, o evento reúne mais de 2.500 desbravadores, celebrando as atividades desenvolvidas ao longo do ano. Assim, foi muitos desafios para vir para cá, né? Muita coisa que aconteceu de ruim, mas a gente conseguiu vir. É uma sensação boa, né? Porque as pessoas não acreditaram na gente e a gente tá aqui, né? Mostrando nosso portal, nosso clube, todo mundo predonizado. Um dos momentos mais esperados é a abertura oficial do evento. A machadinha simboliza o início de uma grande aventura. Choro, alegria e muita emoção se misturam, enquanto cada clube celebra as conquistas que tiveram. No dia seguinte, o carrossel de atividades começa. São provas que desafiam o condicionamento físico, a resistência e a mente dos adolescentes. Os desbravadores se preparam para esse momento durante todo o ano, representando o seu clube e buscando alcançar o tão desejado padrão Mouro. O que eu mais gostei foi que a gente passava num túnel e tinha que pegar as especialidades e colar no painel. Meu clube é muito esforçado, então a gente vai conseguir melhorar, vai conseguir dar um up em todas essas provas que vão ter nesse dia aqui, né, hoje. A estrutura do Campuri foi planejada para atender cada necessidade dos participantes. Áreas de acampamento organizadas, atendimento médico, cozinhas e equipes de apoio. Tudo pensado para garantir que o desbravador viva essa experiência com conforto e tranquilidade. Mas o Campuri não é só competição e aventura. No centro de tudo está a experiência espiritual. Os desbravadores são convidados a fortalecer a fé e renovar o seu propósito com Deus. É o caso do Bruno, um desbravador com deficiência intelectual que há mais de 10 anos tentava alcançar um dos maiores objetivos dentro do clube, a investidura em líderes de desbravadores. Um sonho que no Campuri Terra à Vista se realizou. Feliz, muito feliz e animado. Eu chorei porque eu fiquei emocionado, porque muitos líderes se investindo ali naquele momento. O Bruno é um garoto especial pra gente, não só pelas suas necessidades, por ser um PCD, mas pela sua dedicação e paixão pelo Clube de Desbravadores. Mesmo com tantos desafios para enfrentar, essa é a nossa gratidão, esse é o valor que nós recebemos, esse é o prêmio que nós temos. E antes de ir para o intervalo, eu quero ver a sua participação, a sua boa notícia aqui na tela do Revista. Vem comigo. Marcelo Alves, de Uberlândia, Minas Gerais. Oi, boa noite. Minha boa notícia é que hoje faz 22 anos que eu fiz uma cirurgia no coração. E hoje estou bem de saúde, graças a Deus. Amém. Glórias a Deus por isso. Um abraço, Marcelo. Gente, última pausa de hoje e a seguir você vai conferir como foi o Aventurinho no Ceará, que juntou famílias em atividades ambientais, momentos lúdicos e experiências espirituais. E tem também uma reportagem super especial em comemoração aos 20 anos do Revista Novo Tempo, seu programa de boas notícias. Eu volto em instantes. De volta com Revista Novo Tempo e vamos para o Sergipe agora. Lá as escolas adventistas viveram dias de muita ciência e criatividade durante a Expo Adventista 2025. Em Aracaju, os alunos exploraram a neurociência com experiências sobre emoções e aprendizagem. Já na cidade de Lagarto, a tecnologia foi destaque com projetos de robótica, programação e inovação. Agora você confere os principais momentos dessa edição que uniu estudos, movimento e muita interação.
A Expo Adventista 2025 agitou as unidades escolares da educação adventista em Sergipe com muita ciência, tecnologia e aprendizado. A educação adventista aqui no estado de Sergipe oferece experiências seguras e intencionais que estimulem o desenvolvimento integral, fortalecendo vínculos e também promovendo a autonomia emocional dos nossos alunos. No Colégio Adventista de Aracaju, os estudantes exploraram a neurociência, mostrando como o cérebro influencia emoções, comportamento e aprendizagem. A gente está utilizando um VR de realidade virtual para mostrar como é o dia a dia de alguém que possui autismo e a visão deles, tanto também como eles ouvem. É bom a gente saber como é que eles veem para saber como lidar com essas pessoas no dia a dia. E como o cérebro também comanda a coordenação motora, movimento não faltou por aqui. E os pais não ficaram de fora dos experimentos não, hein? Isso deixa a gente como pai, assim, maravilhado por essa dinâmica, né, que a escola proporcionou, está proporcionando aos nossos filhos, né? Os pequenos da educação infantil também marcaram presença com uma feira divertida sobre os sentimentos, usando cores para representar cada emoção. Que todas as emoções libera a tristeza, o medo, alegria, felicidade. Cada ano que a criança cresce, precisa aprender a lidar com as suas emoções. Portanto, entendemos que esse tema é muito propício e importante para esse momento atual de crescimento dos alunos. Já na Escola Adventista de Lagarto, o foco foi a tecnologia. Os alunos apresentaram projetos de programação, robótica e inovação, aprendendo a usar os recursos digitais de forma criativa e responsável. E um convidado ilustre chamou a atenção de todos, olha só! A Expo Adventista reforçou o compromisso da educação adventista em Sergipe, ensinar ciência, estimular habilidades e preparar os alunos para o mundo. Amanhã o programa Fé em Ação vai mostrar um projeto de Salvador, na Bahia. O André Aurel traz mais informações para a gente agora. Essa semana, nosso destino é Salvador. Vamos conhecer o projeto Mãos Solidárias, visitar diversos bairros e ver de perto como a comunidade tem sido beneficiada com o trabalho de voluntários. Será um programa inspirador e que você não pode perder. Nos encontramos nesse sábado, às 9h30 da noite. Cuidar da natureza, aprender e se divertir ao mesmo tempo. Tudo isso fez parte da rotina de centenas de crianças que participaram de um aventurinho no Ceará. O encontro transformou o acampamento em um pedacinho do Éden, cheio de descobertas e lições. Acompanhe na reportagem da Cida Souza. Terra entre os dedos, olhar atento e curioso. As pequenas mãos plantaram um pedacinho de futuro. Além do plantio de mudas, a solidariedade e o cuidado com o planeta se destacaram. Mais de 1.000 litros de óleo vegetal e 650 quilos de tampinhas de garrafas plásticas foram recolhidos. Materiais que, ao invés de poluir o meio ambiente, serão transformados em recursos para projetos sociais da ADRA. Essas ações marcaram o terceiro Aventuri da Associação Cearense, Uma Aventura no Éden. O acampamento para crianças de 6 a 9 anos reuniu quase 2.000 pessoas na cidade de Aquiraz. Nós precisamos levar para as nossas crianças esse Deus criador que criou a natureza. E por isso estamos nesse ambiente com muito verde, um ambiente muito natural, onde há essa interação da criança com a natureza e também a interação com o Criador, fazendo com que ele possa lembrar de que Deus, ele é o único criador da nossa vida. Os pontos mais interessantes do Aventuri é o carrossel de atividades. Enquanto uns testam habilidades, outros aprendem a cuidar da natureza, a dividir e a cooperar. Aqui a diversão vem junto com valores que constroem o caráter para a vida toda. E se falar em público era um desafio, eles tiraram de letra nas apresentações de oratória. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden para você.
para todos os batizantes. Toda a programação foi pensada para envolver toda a família e aproximar cada pessoa da criação e do Criador. Tá sendo muito bom ver meu filho, né, aqui, brincando, se divertindo com todo mundo, que ele veio acompanhado, a gente estamos visitando ele hoje, né? E assim, é muito bom ver ele assim, levando a palavra de Deus como ele levou, né, a Deus. Mesmo não sendo adventista, né, eu acho muito importante acompanhar a minha filha no clube, onde ela gosta muito. Eu acho muito importante, né, ela ter essa convivência com amiguinhos, aprendendo sempre a palavra, coisas novas, descobertas, e ela está muito, muito feliz. Foram 4 dias de aventuras e muito aprendizado. Momentos marcantes que deixaram lições e um pedacinho de saudade. Vou sentir muita falta desse lugar. Qual música você gostou? E de tudo isso. Agora uma pergunta para você aí de casa. Quanto você estaria disposto a pagar na festa de casamento dos sonhos? Pensa aí. Muitas pessoas planejam organizar o casamento, mas essa é uma festa muito cara e nem todos têm condições financeiras, não é mesmo? Por isso a Igreja Adventista no Nordeste do Maranhão ajudou alguns casais a realizarem esse sonho sem custo algum. Olha só. Na região Nordeste do Maranhão, a Igreja Adventista cedeu o centro de convenções para a realização de um casamento comunitário. O casamento comunitário é um projeto da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Nós somos convocados a fazer a união desses casais. Muitos já vivem a união estável, nós viemos aqui oficializar. Para que esse evento aconteça, é necessário que voluntários ajudem na organização e da parceria com o poder público, que faz a diferença nesse dia tão importante. Ser juíza de paz é um privilégio de unir vidas, mas num evento como esse é doar tempo, carinho e compromisso para uma causa que faz diferença real na vida das pessoas. Os noivos puderam fazer a sua entrada ao som da marcha nupcial e participarem da cerimônia religiosa. Nós organizamos eventos como esse, primeiramente porque nós acreditamos no casamento. Nós acreditamos naquilo que a Bíblia ensina sobre o casamento. Então, além de fazermos um bem social, porque estamos regularizando a situação civil de muitas famílias, nós também oferecemos a elas o suporte para que elas vivam os princípios cristãos de casamento. 60 casamentos foram realizados nesse dia, cada um com uma história diferente, mas todos com o mesmo objetivo: celebrar o amor. Muitos casais sonham em formalizar essa união e às vezes não têm condições financeiras para isso. Então, poder contribuir para que esse sonho se torne realidade é algo muito gratificante. Viver o dia de hoje está sendo uma experiência inesquecível e para a gente é um momento muito especial porque era um momento muito esperado. Então, é um momento de alegria, de felicidade, um dia maravilhoso, um dia que Deus separou para nós. O evento contou com uma bela decoração, cenário para fotos, música e com os convidados dos nubentes. Organizar um evento como esse é ajudar as pessoas a realizar seus sonhos, porque muitas delas não têm condições. Então a igreja faz a sua contribuição social, ajudando-as a realizar seu sonho, que é se casar. O verso bíblico central da cerimônia foi o que está escrito em Mateus 19:6. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. E os recém-casados saíram de lá com a certeza de que estariam juntos até o fim. Agora eu quero convidar você a conhecer a história do João Vitor, um jovem que acabou de completar 20 anos. A trajetória dele se encontra com a do Revista Novo Tempo, que também celebra 20 anos agora em novembro. Assim como o João Vitor, nós tivemos desafios, milagres e experiências de fé. E você vai acompanhar essa jornada agora na reportagem. Com as fotografias nas mãos, a mãe do João Vitor revive cada detalhe do dia em que ele chegou ao mundo. Eu tentei o parto normal, mas eu não tinha passagem suficiente. O médico insistiu em que fosse normal. Ele entalou no canal e não saía. Foi tirado a fórceps. E quando tiraram ele, eu estava tão exausta que eu não me dei conta que ele não veio logo para mim. Para Darcy, 10 de outubro de 2005 não significou apenas o nascimento do filho. Foi o dia em que tê-lo nos braços já era por si só um milagre. Aí eu fiquei sabendo que ele nasceu roxo, sem batimento cardíaco, sem respiração, ou seja, morto. Ele estava morto, ele não tinha vida. Então levaram, fizeram as manobras para ressuscitá-lo e tudo mais.
e Deus soprou o fôlego da vida nele, me deu um presente que é o meu melhor amigo, o meu filho querido, que já me trouxe tantas felicidades, que me satisfaz como mãe, que me faz viver a minha melhor versão. O João Vitor cresceu, se desenvolveu e se tornou um adolescente feliz e tranquilo. Mas em 2020, a pandemia afetou a vida de milhares de pessoas e a do João também. Meus pais ainda trabalhavam presencial, eles ainda iam, trabalhavam, e eu passava o dia todo sozinho em casa. Era de manhã numa aula online, de tarde jogava, ficava em casa e não tinha para onde ir, não tinha com quem conversar, nada. E foi alimentando um sentimento ruim, de tristeza, de não ter muito o que fazer, não ver muito sentido nas coisas. A gente teve uma discussão porque ele estava viciado em videogame, ele estava rebelde, ele não queria participar das aulas, ele não queria ir comigo para Novo Tempo. E eu falava, filho, a gente precisa resolver isso. Você não pode ficar o dia inteiro jogando videogame. O João Vitor, nesse período, ele era uma outra pessoa, uma pessoa que eu não reconhecia. A crescente dependência tecnológica do João era um dos sinais da depressão. Mas na época, nem quem tem depressão sabe que tem ou até subestima a doença. Porque, é frescura, não é nada, vai passar e vai adiando. E eu fui assim também, é um sentimento ruim, mas é um dia ruim e tal, daqui a pouco passa. E você vai empurrando com a barriga, adiando, mas só piora. E parece que depois você chega no fundo do poço, não sabe para onde ir, o que fazer. E o sentimento toma conta até que você não se sente mais à vontade de estar aqui, vontade de viver. Ele estava pesquisando formas de tirar a sua vida. Foi duro para ouvir isso. Mas eu, como uma mãe, eu arregacei as mangas e eu falei assim, não, nós vamos fazer o possível e o impossível. E a partir dali a gente começou o tratamento médico, começou a fazer terapia e tudo mais. Os pais do João fizeram de tudo para ajudá-lo, mas foi no internato adventista de Santa Catarina que ele encontrou forças para superar a doença. E eu ligava para minha mãe falando que eu queria ir embora, daí ela pedia, fica mais um pouquinho, pelo menos até as férias de meio de ano, e a gente vai conversando, vai dando certo. E ela foi daqui me ajudando com um preceptor, com algumas pessoas tentando me ajudar, mexendo uns pauzinhos. E eu fui começando a gostar de lá, fazendo mais amigos, fazendo atividade física, andando, treinando, comendo melhor. E foi melhorando. E quando eu percebi, esse sentimento tinha sumido. Depois de superar a depressão, foi em um culto no internato que ele teve uma experiência profunda com Deus, um encontro que ressignificou sua história. O pastor estava pregando e todos os dias eu sentia como se ele estivesse falando comigo. Sentia que era diferente das outras vezes. Normalmente eu só sentava, escutava a palavra, mas nada demais. Mas dessa vez eu sentia alguma coisa diferente, como se fosse Deus realmente falando comigo e me tocando. E daquele dia em diante mudou muita coisa. Depois desse encontro real que você teve com Deus, como é que você define agora o novo João? Alguém mais leve, com mais dependência no Senhor, mais confiança, com uma leveza, sabendo que tem alguém cuidando desde o meu nascimento até aqui, uma paz interior. Assim como a história do João, a nossa também foi marcada por milagres, desafios e transformações. Há 20 anos, o Revista Novo Tempo nasceu como um programa de boas notícias inspirado por Deus. Desde então, muita coisa mudou. Olá, estamos começando mais um Revista Novo Tempo. Como vai, Luciana? Tudo bem, Darley? É sempre muito bom estar aqui compartilhando as boas notícias com você e com você, né, Leite? Você de casa, seja muito bem-vindo. Confira só os destaques. O programa teve vários formatos, novas séries e quadros, e nossas equipes contaram histórias de fé, superação e esperança pelos 4 cantos do Brasil. A viagem fluvial no trecho Tabatinga-Manaus dura cerca de 3 dias e no sentido contrário são 7 dias de viagem. E foi aqui que nós conhecemos a história das irmãs Flor e Luísa,
que tiveram as suas vidas transformadas por um grupo de fiéis da Igreja Adventista do Sétimo Dia da cidade. Nessas 2 décadas, muita gente passou por aqui. Apresentadores, repórteres, produtores, cada um deixou sua marca nessa trajetória. Mas uma coisa nunca mudou: o propósito de levar boas notícias e espalhar esperança. Nosso programa vai ser diário e, claro, sempre com boas notícias. Assim como o João, Revista Novo Tempo continua crescendo, se transformando e escrevendo novos capítulos, sempre com o mesmo compromisso: entregar um conteúdo relevante, inspirador e cheio de propósito para as famílias. São 2 histórias diferentes, mas que se conectam, não é mesmo? Para mim, como mãe do João Vitor, é muito emocionante relembrar essa jornada dele, ver a vitória diante de tantos desafios que ele passou. 20 anos é muito tempo, não é? Quanta coisa se vive em 20 anos. E como apresentadora do Revista Novo Tempo, eu também me emociono de fazer parte dessa história, dessa jornada de um programa que vem há tanto tempo contando boas histórias, boas notícias, diante de qualquer desafio, inclusive da pandemia. Esse programa é uma bênção na minha vida, viu, gente? E a gente trabalha aqui para que ele seja uma bênção também na sua vida, viu? É com muito carinho que a gente faz tudo aqui para você. E antes de encerrar a edição de hoje, eu quero ver as mensagens de quem nos acompanha aqui. Quem conheceu a gente agora, quem já viu Revista há vários anos, vem para a tela comigo. Gabriela Frontini, de Jacareí, São Paulo. Olha a carinha da Rebequinha ali, gente. Oi, o Revista faz parte da minha história e da história da Rebeca. Esse vídeo foi gravado por ela durante a pandemia. Lembra, Darcy? Eu lembro, coloca aí. Oi, use máscara porque é o coronavírus. Eu tenho boas notícias pra você, vem ver. Que coisa mais linda, ela tinha 2 aninhos, gente, isso aí foi no período da pandemia. E você viu aí que ela usou até o meu bordão, né? Vem ver, é isso mesmo. Solta próximo. Tem mais? Ana Rita, do Rio Grande do Sul. Olá, Darcy, eu acompanho a Revista desde quando era o André Leite e a Suzaene. Amei, agora está muito bom também, você é show. Obrigada pelo carinho, viu, gente? Gente, a Revista Novo Tempo de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, não só hoje, mas nesses últimos 20 anos. Esse programa não seria o que é sem a sua companhia. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana. Tchau, tchau.